onde poderíamos estar nesta manhã se não fosse Cristo ter entrado na nossa vida. Mas o fato dele ter entrado em nós, ele nos traz hoje de manhã aqui para cultuá-lo, para adorá-lo, para aprender mais da sua pessoa. Amém? Quantos dos irmãos já votaram hoje? Olha, mais irmã, mais alguém? Todos vão deixar, né? Vitor também? Todos irão deixar aí após a escola bíblica dominical, né? Então vamos, irmãos, abrir a nossa Bíblia para Atos capítulo 6. Atos 6, do verso 1 até o verso 3. Eu quero concluir hoje a nossa série de lições. Tem como título De Volta aos Princípios. E hoje nós encerramos Atos 6, de 1 a 3, estamos vendo o último princípio, que é o princípio da compaixão e graça. Leiamos então, quantos acharam? Amém? Eu quero, antes de ler, dar as boas-vindas à dona Claudete, que está conosco. Ela é mãe do Macdelide. Macdelide frequentou um tempo aqui, veio em alguns cultos, né? Hoje ele não está mais na Borda. Ele foi para São Paulo, de São Paulo, parece que está em Brasília. Brasília, isso, foi embora para Brasília. E a dona Claudete veio para morar com ele, né? E ele foi embora, mas a dona Claudete está bem. Ela precisa passar por alguns médicos, ela está com um problema no braço e está fazendo tratamento com ortopedista. Então, ore por ela, ore pela sua saúde, ore pela sua vida, pela vontade do Senhor na vida da dona Claudete. Quantos acharam? Amém? Leiamos. Ora, naquele dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Amém? Podemos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos pela semana que o Senhor nos concedeu, pelo cuidado do Senhor sobre nós. Pedimos, ó Pai, a tua bênção para este dia e para que o Senhor nos conduza no serviço ao Senhor aqui, a todos que estão pregando, anunciando a tua palavra nesta manhã, seja aqui no nosso país, em todos os países, que o Senhor capacite cada um deles com o teu Espírito Santo e que a tua palavra se torne clara ao coração da tua igreja, do teu povo. Também queremos lembrar da eleição hoje. Nós rogamos para que seja um dia de paz, seja um dia, ó Pai, onde os brasileiros possam cumprir os seus deveres, dever ali de patriota, e que o Senhor conduza cada mente, cada coração, para aqueles que estarão na direção do nosso país, que seja feita a tua vontade, Pai. Então conduza o nosso coração, o coração deste povo, para a vontade do Senhor. Pedimos, ó Pai, também por aqueles que estão trabalhando, porque são grandes os números de pessoas que estão trabalhando, que o Senhor dê sabedoria, dê discernimento, Pai, para cada um deles, e que seja um dia de paz, que não haja ali truculência, nem violência, mas que todos sejam, ó Pai, pacíficos e compreendendo acerca da democracia na qual nosso país pertence e vive, onde cada um tem a liberdade de exercer a sua vontade e o seu direito. Pai bondoso, fica conosco nesse dia, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Hoje, o dia da eleição vem a calhar com o nosso tema, né? Nós estamos falando sobre compaixão e graça, e nós vemos que desde aquela época
época do Senhor Jesus e depois do Senhor Jesus, e até mesmo muito antes, os menos, a classe mais baixa, os mais pobres, os mais carentes, sempre eram deixados de lado, né? Nós sabemos que sempre, infelizmente, vai existir estas classes sociais, uns que têm muitos, outros que têm poucos, outros que não têm nada. Mas também isto envolve os governos. Então, desde então, os governos não olhavam com muita atenção, com muito carinho para estas pessoas menos favorecidas, as pessoas da classe baixa. Então, foi preciso de que a igreja se levantasse, foi preciso que a igreja realizasse a compaixão e graça em favor desses menos favorecidos. Então nós oramos para que o Senhor levante líderes de que possam olhar, né, para estas pessoas menos favorecidas, pessoas mais pobres, as pessoas mais carentes do nosso país. E nós, como igreja, também possamos cumprir o nosso papel em favor dessas pessoas. Estamos vendo aqui no texto que lemos a questão do auxílio da igreja ali em Jerusalém às viúvas. Então, a compaixão e graça, meus irmãos, era exercida pela igreja primitiva de uma forma coletiva, ou seja, com toda a igreja, mas também de uma forma particular. Então, muitas vezes a gente olha a compaixão e graça como algo coletivo, mas também era exercido, nós vamos ver um exemplo hoje, também de uma forma particular. É diferente a realidade das viúvas hoje com a realidade das viúvas naquele tempo. Naquele tempo, as mulheres viúvas e seus filhos ali, órfãos agora de pai, eles não tinham os benefícios que as viúvas de hoje têm. A pensão, uma aposentadoria, o INSS, não tinha. Elas ficavam totalmente à mercê das suas necessidades e à mercê daquele governo que estava no poder. Lembrando sempre que naquela época havia ali, a sociedade era uma sociedade patriarcal, ou seja, quem trabalhava apenas era o homem. O homem trazia o sustento para dentro de casa. O homem saía para fora de casa para trabalhar. Morria-se o homem, e aí? Como essa mulher iria conduzir a sua vida juntamente com seus filhos? Como esta mulher iria sobreviver? Os irmãos lembram lá de 2 Reis 4, não precisa abrir, quando Eliseu chega na casa daquela viúva, e aquela viúva, a Bíblia diz que ela tinha apenas uma botija de azeite. E ela fala, olha, é o que nós temos. E Eliseu então diz, olha, sai entre os seus vizinhos e pegue vasilhas. E comece a derramar este azeite que você tem dentro dessas vasilhas. E aí nós sabemos o milagre que foi acontecendo. Quanto mais vasilhas ela trazia, mais o azeite era multiplicado. Um fato interessante ali era que os credores, a quem aquele marido devia, já havia buscado, já estava em vista de vir buscar os filhos para trabalhar, para pagar a dívida do velho, para pagar a dívida do pai. Então, era uma situação bastante difícil naquela época. Mas o que nós vemos aqui é a posição da igreja. A igreja, quando ela viu esta necessidade no povo, a necessidade dessas viúvas, ela não teve uma reação de dizer para as viúvas, agora você... Quem mandou o seu marido ser um homem que não tinha administração financeira? Quem mandou ele deixar essa dívida para você?
né? A igreja ela não fica à parte, ela não diz assim, olha, nós como igreja não temos nada com isso. Ela não diz isso, pelo contrário. A igreja se unia ali para ajudar, para socorrer aquelas pessoas. Então, o negócio era tão bom, a assistência que a igreja dava, de que algumas viúvas estavam querendo participar. As viúvas dos gregos estavam reclamando, olha, nós não estamos sendo beneficiadas, nós estamos sendo esquecidas aqui. Então, alguns gregos se levantam para ter o benefício para as suas viúvas. Uma outra questão que nós encontramos aqui é que a igreja também não teve uma posição de que havia pessoas reclamando, não teve uma posição de que havia pessoas insatisfeitas com aquele trabalho. A igreja não teve uma posição de dizer, olha, se tem gente reclamando, se tem gente insatisfeita, então vamos parar com isso, porque não está dando certo. Não, a igreja, pelo contrário, a igreja ela foi melhorar. Então nós não estamos conseguindo suprir, está tendo reclamação, então vamos escolher homens, vamos regularizar esta questão, vamos melhorar esta questão, para que todos possam ser beneficiados. E aí surge, nós sabemos, os diáconos, que de uma forma coletiva, juntamente com a igreja, abençoou aquelas viúvas. Amém? Muito bem, mas compaixão e graça também, ela era feita de forma individual. Abra sua Bíblia lá no capítulo 9. As viúvas é um exemplo de coletividade. Agora nós vamos ver um exemplo de individualidade. No capítulo 9, verso 36 a 39. Diz assim o verso 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que se fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Então nós temos um exemplo agora de individualidade. Aquela irmã chamada Dorcas, aquela irmã estava de uma forma muito particular, de uma forma não muito com seus alardes, dizendo, olha o que eu estou fazendo. Eu creio que Pedro até ficou impressionado quando ele entrou lá e viu as mulheres mostrando para ele, olha Pedro, o que esta mulher fazia para nós. Era algo sem alarde, era algo sem propaganda, era algo feito individualmente. E eu creio também, eu sei que há nesta igreja pessoas que agem desta forma. Pessoas que sem alarde, sem propaganda, têm abençoado a vida daqueles que necessitam, daqueles que precisam. Mas algo que chama a atenção aqui, meus irmãos, é o papel da mulher na igreja primitiva. Porque nós não vemos falar na história discípula de Platão, nós não vemos falar na história discípula de qualquer outro líder espiritual. Mas nós encontramos aqui no cristianismo uma mulher chamada Dorcas, que a Bíblia chama de discípula de Jesus. Então, muitas vezes as pessoas dizem, olha, o cristianismo é machista. Absolutamente, irmãos. O cristianismo, ele oferece funções diferentes para homem e para mulher. Dentro da igreja e também no casamento. Mas o cristianismo
ele libertou a mulher, ele valorizou a mulher. As irmãs entendem? O cristianismo viu as necessidades das mulheres. Isso já começou com o nosso Senhor, amém? O nosso Senhor deu importâncias para a mulher, e o cristianismo não cita somente homens, não. Uma discípula, uma mulher que se destacava, uma mulher que tinha um coração compassivo, uma mulher que tinha um coração cheio de graça. É isso que o cristianismo faz. Então, dentro do cristianismo, não há diferença. Homem e mulher têm o mesmo valor e podem servir igualmente ao seu Senhor e ao seu Salvador. Amém? Então, na igreja e na família, como eu já disse. Olha o versículo 37 e 39, nós já vimos, mas o que dá a impressão aqui de que Dorcas, ela costurava, né, obviamente, e o que ela costurava, ela não ficava para si, ela usava o seu talento, ela usava a sua habilidade para abençoar. Ela usava a sua habilidade para demonstrar compaixão e graça. Como eu já disse, Pedro talvez ficou impressionado com o amor e a compaixão daquela discípula do Senhor Jesus. Então, o que nós aprendemos? De que a igreja primitiva trabalhava na compaixão e graça coletivamente e também individualmente. Lá, naquele bairro, naquela cidade, havia ali um discípulo ou uma discípula exercendo esta compaixão e graça. Amém? Vamos para mais um exemplo, irmãos? Ué, o que aconteceu lá, Vitinho? Não pode ser. Coloca lá para mim, fazendo um favor, queridão. Podemos dizer, irmãos, que Dorcas também era aquele sal, era aquela luz que brilhava ali naquele lugar onde ela estava, né? Ela que dava sabor naquele lugar através das suas ações de compaixão e graça. Ela não só dava um testemunho de cristão, um testemunho de alguém que cria em Cristo, mas ela praticava o que Tiago ensinou acerca das boas obras, né? Então é um exemplo que nós tiramos para a nossa vida. Vamos continuar. Ações individuais. Estranho, né? Então está no outro slide, talvez. Procura lá para mim, queridão. Meus irmãos, Atos 11, enquanto o nosso irmão está procurando. Onde pode estar aí? 11, 27 e 30. O que nós vamos ver aqui é que a igreja primitiva também usava os seus dons para exercer compaixão e graça. Nós encontramos aqui um homem chamado Ágabo, que está usando os seus dons de profecia para poder exercer compaixão e graça. Olha só. Quantos acharam? Quantos estão comigo? Amém? Atos 11, 27 a 30 diz: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Versículo 30, 29. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Ou seja, Deus está usando Ágabo com o seu dom de profecia. Nós sabemos que mesmo na época ali da igreja primitiva, Deus levantou alguns profetas que profetizavam acerca das Escrituras, porque ela ainda estava se completando, e também algumas questões que Deus revelava a estes homens. E esse homem está usando o seu dom, fala: olha gente, Deus revelou para mim que vai haver uma fome, e nós precisamos fazer alguma coisa, né? Nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar.
Meus irmãos, isso não é bem diferente dos ditos profetas de hoje? Os ditos profetas de hoje se levantam, né? Olha, vai ter uma fome, vai vir uma crise, então vamos nos unir para ajudar aqueles que estão passando necessidade. É bem diferente dos ditos profetas de hoje. Muito diferente. Esse homem está sendo levantado para exercer compaixão e graça. Ele está usando os seus dons espirituais para mobilizar a igreja. Que coisa linda! Ele está mobilizando a igreja para que a igreja se levante com donativos para abençoar aqueles que iriam ser atingidos pela fome. Interessante que há toda uma organização. A igreja, Jesus levanta esse homem, a igreja se mobiliza e há também uma organização na entrega desses donativos. A igreja escolhe homens idôneos para fazer a entrega. Versículo 30 diz: o que eles com efeito fizeram, ou seja, alguém tem alguma outra versão? O que eles com efeito fizeram? Versículo 30 é a mesma versão minha. Porque esta palavra efeito dá uma impressão de que eles fizeram com excelência, né? Eles fizeram bem feito, eles fizeram com vontade. Talvez alguma versão. Então eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de homens idôneos. Quem foram esses homens idôneos? Barnabé e Saulo. Então havia uma mobilização, havia uma organização, não só no recolhimento, mas também na entrega desses donativos. Então a gente vê a ação de Deus, o agir de Deus. Amém? Mas ainda, Vitor, você é bom. Vitinho arrumou para nós. Então, dons espirituais eram usados para socorrer os necessitados. Nós vemos o exemplo de Ágabo. Deus te abençoe, Vitor. Mais um outro exemplo, fruto do trabalho também era usado para abençoar. Vamos ver lá? Atos 20. Meus irmãos, qualquer irmão que gostaria de fazer qualquer colocação, pode levantar a sua mão, perguntar, adicionar a lição, contar experiências, tá bom? Atos 20. Atos 20, meus irmãos, é o seguinte: Atos 20 é a despedida do apóstolo Paulo da igreja que estava em Éfeso. Paulo está voltando, Paulo está indo para as suas viagens missionárias. E ele está se despedindo daquela igreja. E antes de se despedir, Paulo faz um discurso. E o texto que nós vamos ler faz parte desse discurso de despedida do apóstolo Paulo à igreja. Quantos estão comigo? Atos 20, 33 a 35. Amém? Olha o que Paulo vai dizer para eles. Meus queridos irmãos, igreja que estão em Éfeso, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. O que ele está dizendo aqui? Vocês sabem de que tudo que eu tenho, tudo que aconteceu na minha vida foi por meio do meu trabalho. Estas mãos me ajudaram a manter o meu sustento. E ele está dizendo, não somente a mim, mas também àqueles que estavam comigo, ou aqueles que serviam juntamente comigo. Ele está dizendo isso. Nós sabemos que igrejas abençoavam Paulo, a igreja de Filipenses foi uma igreja que tinha um coração aberto para abençoar, mas também chegou um momento do ministério de Paulo que ele foi fazer tendas, não é isso? Ele também ajudava no seu sustento, ele trabalhava. E este trabalho que ele oficializava, realizava, ajudou no seu sustento e ajudou aqueles que também estavam com ele. Hoje agora o versículo 35. Tenho-vos mostrado
Em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ou seja, eu tenho mostrado para vocês, eu tenho sido um exemplo para vocês no socorro dos enfermos, mas podemos colocar aqui em socorro dos necessitados. Eu fui um exemplo daquele que abençoei, que peguei do fruto do meu trabalho para abençoar aqueles que tinham necessidade. Aí ele leva à mente dos seus ouvintes, que era a igreja, a palavra de quem? De quem? De Senhor Jesus, meus irmãos. Está aí no texto. Ele diz, olha, recordem da palavra do nosso Senhor, que diz, mas, vamos repetir? Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ou seja, ele usava do fruto do seu trabalho, não somente para o seu sustento, não somente para ajudar aquele que servia junto com ele, mas Paulo também ajudava do fruto do seu trabalho para abençoar os necessitados. Vamos comigo para Efésios, nós temos um outro texto aí, né? Efésios 4, 28. Efésios 4, 28. Quantos acharam? Amém. Olha que Paulo vai dizer a mesma igreja, lembremos disso. Lá em Atos 20, ele estava se despedindo da igreja e agora ele está escrevendo a igreja? A mesma igreja. Não é verdade? A mesma igreja. Então vamos lá. O que ele está dizendo a estes mesmos irmãos? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Algo muito importante acerca da filosofia cristã do nosso trabalho. Acerca da filosofia cristã, acerca do nosso ordenado. Para Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o nosso trabalho não é apenas para que nós venhamos ter os nossos recursos e também uma vida sossegada. Não é para isso, mas não é também somente para isso. Na visão cristocêntrica ou na visão cristã, o nosso salário não é somente para o lucro pessoal, mas que também nós possamos abençoar aqueles que têm necessidade. Quando eu descobri isso aqui, quando eu olhei para isso aqui é uma filosofia do cristianismo. O que Deus dá para nós, fruto das nossas mãos, Paulo está nos ensinando, olha, vocês precisam trabalhar para sustentar vocês, mas também para ajudar aqueles que têm necessidade. E Paulo está dizendo aqui a pessoas de salário, pessoas de ordenado. Ele não está falando pessoas ricas aqui, há pessoas ricas. Por que Paulo começa a falar aquele que furtava não furte mais? Porque o que dá a entender de que a estes a quem ele está falando, que agora se converteram, estão fazendo parte daquela igreja, eram pessoas que viviam vidas não muito boas, pessoas que viviam uma vida ilícita, pessoas que estavam roubando. Ele está se dirigindo também a essas pessoas, olha, agora vocês se converteram, pare com essa prática do roubo, pare com essa vida ilícita de vocês. Agora trabalhe. Mas quando vocês começarem a trabalhar e receber fruto das mãos de vocês, não é só para vocês. O nosso Pai, o nosso Cristo também nos ensinou que nós também devemos repartir com aquele que tiver de necessidade. Coisa bonita o cristianismo nos ensina. O cristianismo nos tira do egoísmo.
O cristianismo nos tira de uma vida centrada em nós mesmos. O cristianismo sempre nos ensina a olhar para aqueles que têm necessidade. Isso é lindo, louvado seja Deus por isso. Agora, caminhando para o final, compaixão e graça nos primeiros séculos. Então nós vimos vários exemplos, de individuais, coletivos, vimos frutos do trabalho das mãos, vimos Deus levantando pessoas com seus dons para motivar, para fazer com que a igreja abençoasse as pessoas necessitadas. É o que nós vemos. O que nós fizemos? Nós entramos num túnel do tempo e fomos olhar, aprender com aqueles irmãos, com aquelas igrejas do passado. Mas, compaixão e graça hoje e agora. Eita! E nós? Lembra que o tema da lição é voltar aos princípios. É voltar com a ajuda de Deus a praticar aquilo que aquelas igrejas ensinaram e viveram. E que Deus se agradou, que Deus agiu poderosamente na vida da igreja. Um alerta para todos nós, irmãos, é isto aí. Uma igreja pode estar tão voltada para si mesma, indiferente à realidade social à sua volta, que não produza nenhum impacto ou influência em sua comunidade. Nós podemos correr este risco de nós estarmos voltados tantos para os nossos problemas, os nossos projetos, as nossas dificuldades, como igreja, e perdermos as sensibilidades e nos tornarmos indiferentes para a necessidade que está à nossa volta. E devido a esta insensibilidade, essa indiferença, nós não produzimos nenhum impacto e nenhuma influência na comunidade onde estamos inseridos. Lembra da palavra estima, lá de Atos 2, versículo 13, a Bíblia diz de que, na verdade, capítulo 13 de Atos, de que aquela comunidade tinha aquela igreja em grande estima. E nós aprendemos ali que estima era uma consideração. Eles viam uma igreja como algo importante, relevante para a sociedade. Então nós não podemos cair nesta questão. Então podemos estar tão fechados em nós mesmos que não vemos a necessidade do nosso bairro, da nossa comunidade, das pessoas com que a gente convive e vive. Infelizmente, irmãos, se algumas de nossas igrejas, quando eu falo algumas de nossas igrejas, estou falando de todas as nossas igrejas batistas bíblicas, se deixassem de existir, não faria nenhuma diferença na vida do vizinho e da comunidade. E isto é muito triste. Então, o crente tem que ser conhecido, obviamente, com o seu testemunho, com a sua vida e também através da sua ação de compaixão e graça. Amém? Eu creio que muitas igrejas, agora eu estou não falando só da nossa denominação, mas eu estou falando de várias denominações. Eu creio que muitas igrejas, se um dia mudasse do seu bairro, muitos iriam dizer, graças a Deus, que esta igreja foi embora daqui. Porque ela nos incomodava talvez, com muitas coisas, Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos fazer a diferença aonde nós estamos. Ainda mais, relevância na comunidade, irmãos, é a sensibilidade às necessidades de uma comunidade e o serviço gracioso da igreja para lhes atender de modo que a igreja se torne relevante, resultando na multiplicação de discípulos para a glória de Deus. Então, esse é o objetivo, é de multiplicar discípulos, é de fazer convertidos,
pessoas que amem ao Senhor Jesus, que sejam atraídos pela igreja, pelo amor de Cristo, pelo amor que ela vive em seu seio. Note que tem duas palavras interessantes ali. Relevante na comunidade é a sensibilidade. Sensibilidade é esta palavra. E as necessidades a uma comunidade e o serviço. Esta também é uma palavra interessante. É o que nós estamos, na verdade, vamos começar a ver a partir de amanhã, irmão Zizi, irmão Laécio, sobre o serviço. O serviço. Nós, infelizmente, com o passar do tempo, nós perdemos essa característica de servos. Nós estamos aqui para servir. A igreja está aqui para servir. Essa é a nossa função aqui, é servir. É servir. E servir sem pensar em nada em troca. Esse é o cristianismo que Jesus implantou e viveu e deixou para a sua igreja. Aquele que quer ser o maior, seja o vosso serviçal. Então, serviço, a igreja está aqui para servir. Nós não estamos aqui para apontar para católicos, para espíritas, nós estamos aqui para servi-los no amor de Cristo. E quando nós servimos, nós ganhamos o coração das pessoas. Então, esta palavra sensibilidade e serviço é muito importante. É muito importante. Vamos para o final. Então, o que fica para nós, irmãos, diante de tudo aquilo que nós estudamos aqui, olhando para a compaixão e graça, fica para nós que sejamos homens e mulheres como Dorcas, que de uma forma individual nós possamos exercer a compaixão e graça, de que esta forma individual possa se tornar uma forma coletiva. E também fica para nós o desafio da igreja de Atos 6. Atos 6 nos mostra uma igreja que viu as necessidades. Ela esteve diante de reclamações também, mas ela entrou no meio daquele povo para abençoar, para demonstrar compaixão e graça. Mesmo diante de pessoas que o procuraram, tendo uma fé no seu coração. Mesmo diante de pessoas que o procuraram, querendo apenas o benefício do benefício, queremos apenas o benefício do benefício. Mas, quando nós viermos esse pensamento na nossa mente, de, olha, eu não posso fazer isso porque essa pessoa só está interessada no benefício, nós possamos lembrar do Senhor Jesus Cristo, que continua derramando sua graça e compaixão sobre todos, sobre justos e injustos. Sobre aqueles que são fiéis a Ele, mas sobre aqueles que também vão a Ele só pelo benefício e não o quer como Salvador. Mas mesmo assim Ele não deixa de derramar a chuva e suprir a necessidade deles. Assim como Jesus, nós devemos continuar exercendo a compaixão e graça, coletivamente e individualmente. Que nós possamos viver, irmãos, estes princípios. Quais foram os princípios que aprendemos? Vamos repetir? Oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Que Deus nos abençoe. Você poderia orar por esse princípio? Você se compromete em orar por esses princípios? Amém. Você se compromete? Se você, pastor, pode contar com as minhas orações em relação a estes princípios. Eu vou orar por esses princípios na vida da nossa igreja. Eu vou orar para que esses princípios fluam, existam, comecem a existir na vida da nossa igreja. Mas eu tenho um outro apelo para você. Você gostaria de começar a vivenciar este princípio? Não somente orar para a vida da igreja, mas orar por você. Falar, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa de oração. Senhor, me ajuda a exercer essa evangelização discipuladora. Aonde eu for, aonde eu estiver, eu possa viver intencionalmente, de conhecer aquela pessoa, de me aproximar daquela pessoa,
para poder ganhá-la para o Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, me ajuda a ter os olhos, não somente para a nossa igreja, mas para a nossa região. No começo, da plantação de igreja, eu trouxe uns dados aqui sobre o nosso estado. E quando nós olhamos para a nossa denominação no estado de Minas Gerais, é vergonhoso. Estamos aí em apenas 7 cidades e o estado de Minas é uma imensidão. Se comprometa a orar. Senhor, ajuda-nos a levantar os nossos olhos. Olhar sim para a nossa Jerusalém, que é borda da mata, mas nos ajuda a olhar, talvez, Bom Repouso, talvez Inconfidente, Senhor. Levante, faça algo no meio da nossa igreja, para que nós venhamos ser igreja, para que nós venhamos sair das 4 paredes. Levanta. Dê visão para o pastor, dê visão para a liderança, dê visão para nós. Faça isso, Senhor. Meus irmãos, tudo isso é resposta de oração. A Bíblia diz que se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu lhe responderei dos mais altos céus. Muitas vezes as nossas orações, elas são centradas em nós. Não é isso. É na nossa família, no nosso problema. Vamos começar a orar, orando a vontade de Deus. E eu creio que se nós começarmos a orar dentro da vontade de Deus, Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai cuidar do seu problema. Deus vai cuidar do seu filho, da sua filha, de todos nós. Segundo, Senhor, olhe para mim. Eu quero fazer parte da liderança da igreja. Ore por isso, ou ore por aqueles que estão lá. Nós temos 6 ou 5, me ajudem? 6 irmãos ali, toda segunda-feira a gente está ali, dando uma base para eles, na esperança, irmãos, isso é esperança, nós estamos investindo, nós estamos começando a praticar o que nós estamos aprendendo, investir na vida desses meninos, que são novos ainda, novos convertidos, como Laércio, como Lucas, irmão Zizita ali, e não somente por eles, mas por mais líderes. Vamos orar por compaixão e graça. Senhor, há algo que eu possa fazer? Que eu possa fazer individualmente, sem ninguém saber. Alguma necessidade que eu possa abrir minha mão e abençoar. Então, é começar a vivenciar esses princípios. Porque tudo que nós vimos aqui, meus irmãos, foi de uma forma panorâmica. Pastor, mas isso foi só um panorama, só foi uma vista geral? Foi. Demoramos todos esses meses? Demorou. Só para me dar para os irmãos uma vista geral do que é isso. Mas o meu sonho é começar a viver isso individualmente. A começar por mim. A começar por cada um dos irmãos. A viver esta realidade. Lembra que quando nós começamos essa série de lição, nós falamos de que não é montar ministérios destes princípios, mas esses princípios precisam estar vivendo, latentes, vivos dentro de mim. Se ele começar em mim, se começar em você, na irmã Lourdes, no irmão José Maria, na irmã Solange, no irmão Laércio, meus irmãos, Deus vai abençoar. Começou com quantos, depois que Jesus subiu, estas realidades aqui? Com os 12. Com 12. Que coisa linda. A visão de Jesus. Vocês já notaram que Jesus estava com a multidão, Mas todo o tempo que Jesus passava com a multidão e os milagres, toda a sua vida, tudo aquilo era para ensinar os 12, era para mostrar os 12. O foco de Jesus, na verdade, não estava na multidão. Ele abençoou a multidão, ele estava presente com a multidão, mas o seu olhar estava nos 12. Por quê? Porque ele sabia que ele ia embora.
Não é verdade? E aquela multidão ia ficar lá. Mas aqueles 12 era o que ia dar sequência ao seu trabalho. Então ele investiu nos 12. Não foram muitos, mas aqueles que verdadeiramente aprenderam, assimilaram, falaram, não, é isso aí. E começaram a viver. E o cristianismo chegou até nós. Que coisa fantástica. Que gratidão deve ter no nosso coração. Se Jesus não voltar, nós estamos entrando em 2023, vamos colocar aí 2040, de ter pessoas aqui na igreja dizendo, em 2023 ou 2022, começou algo no coração daqueles irmãos lá. E graças a Deus, aquilo que eles aprenderam lá, fez com que o Evangelho fosse multiplicando. E nós estamos aqui como resultado da vida, do amor, da compaixão, da oração e da visão daqueles irmãos de 2022. Porque nós somos resultados disso, nós não estamos aqui por acaso. Nós somos resultados de um Cristo, dos apóstolos e de homens que foram vivendo o Evangelho até chegar até nós. E nós também devemos deixar a nossa marca, para que também possamos produzir resultados, como Jesus e os demais. Que Deus nos abençoe. Que Deus acenda a chama do nosso coração. E vamos fazer e realizar a obra do Senhor. Fiquemos em pé.